Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading desta terça-feira, 30 de junho do ano da graça de 2026. Um trader pro trader. Tô feliz em reencontrá-los. Então, vocês não vão ver meu rostinho hoje. Problema com a câmera esta manhã, então vamos fazer no modo podcast e análise gráfica pura. Bom, ontem tivemos Wall Street reagindo de forma impressionante, uma grande alta. Recebi vários prints de resultados que vocês me enviaram. Todo mundo feliz? Bom, o mercado só subia. Então foi um dia meio linear. Da minha parte, operei das 15h30 às 15h50. Já tinha garantido meu salário do mês e parei. Me arrependo, porque depois, vendo como o mercado continuou subindo, mas enfim, é isso, alguns arrependimentos. Isso acontece com todos nós, todos os dias, praticamente a cada minuto. É terminar no positivo. Isso já faz do dia um excelente dia de bolsa. Um bom dia de bolsa é quando não perdemos dinheiro e ainda ganhamos um pouco de experiência. Então, no fim das contas, tudo soma. Não faço nenhum desenho específico. O Dow Jones ultrapassou 52 mil pontos pela primeira vez e se estabilizou acima desse patamar. É isso, Melo. A primeira vez de verdade. Porque quando um índice ultrapassa um patamar, geralmente leva uma grande pancada. Se durante a sessão ele fecha bem abaixo desse rompimento de nível, e isso não tem valor. Mas agora o Dow Jones realmente ultrapassou 52 mil pontos. E se eu fosse eficiente, eu mostraria para vocês o Dow Jones, que está aqui. E principalmente ele fechou acima desse nível. É isso que faz toda a diferença. O São Paulo 500 também teve um bom avanço. Então, vamos fazer um balanço hoje também? Porque é o último dia do primeiro semestre de 2026. Esse semestre foi um uau, com muita movimentação. E fiquem até o final. Isso é para que vocês fiquem, porque eu vou contar uma pequena anedota. Vou contar para vocês a história de uma ação absolutamente mítica, que eu não conheci, porque foi há mais de um século. Embora eu seja velho e já tenha atravessado 2 séculos, por enquanto eu ainda não era nascido. Na verdade, nem meus pais e nem meus avós, para você ver. É algo bem antigo. Mas continua sendo fascinante, porque o que a história nos ensina não para de se repetir. E essa é toda a força da história. Não ser cego ao presente é possível quando você conhece a sua história. Aliás, a gente percebe quando as pessoas conhecem bem a sua história. Por exemplo, estamos vendo um retorno da URSS na França e das ideias da URSS. Fica claro que as pessoas não conhecem a história. Caso contrário, certos líderes políticos franceses nem poderiam existir. Isso não seria possível. Temos 3 questões que vão marcar o ritmo da nossa sessão. Temos o balanço de 6 meses. Recorde. Então, por que isso é uma questão? Porque esses 6 meses também são o momento em que vocês vão ver os gestores de fundos fazendo uma limpeza, o que chamamos de limpeza da carteira. Eles vão consolidar seus ganhos, então talvez realizar alguns lucros. Eles vão incluir novas pequenas joias no portfólio. Pelo menos é o que eles esperam, né? Frequentemente, no final do primeiro trimestre, temos um pouco de volatilidade e movimentos que parecem um pouco anormais em algumas ações. É simplesmente porque grandes fundos estão sacando, por exemplo, seus lucros em uma ação para migrar para uma joia do S&P 500, na qual eles esperam que no próximo semestre também suba 10, 15 ou 20% nessa ação. Não temos isso. Temos 6 meses. O segundo ponto é acompanhar um pouco o que Kevin Walsh vai nos dizer hoje. Temos um Fed cada vez mais rígido que parece querer aumentar as taxas de juros. Grande alma de Donald Trump, que fez de tudo para tirar o antigo presidente do Fed porque ele não queria baixar as taxas de juros. Bom, agora ele se encontra com o presidente do Fed. Esse não é que ele não quer baixar as taxas, é que ele quer aumentá-las. Isso não vai agradá-lo, especialmente no setor imobiliário. E então temos o nosso famoso grande encontro. Vocês sabem, não é isso? Não, também não. Boa tentativa, mas não. Não é o chá das 17h30. É o grande encontro de quinta-feira sobre o emprego americano.
Mensal, o relatório mensal. Quando é um relatório mensal, a gente sempre fica feliz. Uma vez por mês, a gente fica feliz. Então, é o relatório mensal de emprego. Tô rindo sozinha. É um relatório mensal de emprego. E eu desejo para vocês um pouco mais do que um relatório mensal. Emprego, seria bom se tivéssemos um pouco mais. Na verdade, é bom se vocês têm o desemprego americano, todas as quintas-feiras. Pois é, e isso, para os amantes da literatura, vai lembrar vocês de Madame Bovary. Era toda quinta-feira. Releu Madame Bovary é absolutamente excelente. Como perder sua esposa? É mais ou menos o manual para perder sua esposa. Todas as quintas-feiras. Acho que é às 14 horas. Um ponto. Tão ritualizado quanto o chá das 17h30. É ao vivo, é rádio, é YouTube. Já nem sei mais onde tô. Eu tava dizendo para vocês para dar uma geral no mercado. E bem, é isso. Ótimo então. Bem, tá tudo bem. O S&P subiu mais de 1%. O Nasdaq disparou quase 2%. Dow Jones acima dos 52.000. Tivemos os grandes pesos pesados que se recuperaram. Tem uma Alpha B que entrou no Dow. Lembro vocês, foi ontem, subiu quase 5%. Então tem uma Tesla que subiu quase 8,5% e tem gente que está feliz. Então, ele não quer mais colonizar Marte, mas sim Júpiter. Se não fosse 18%, ele teria saído do sistema solar. E o lado do dólar permanece estável em R$ 4,40. Bom, pouco alto ainda, mas tudo bem, tudo bem. Na Europa, mais ou menos, né? O CAC 40 caiu 0,20. O Eurostoxx subiu 0,20, igual. O DAX recuou 0,14. Então, Europa, mais ou menos. É isso. O pequeno barômetro do dia, então, vou falar para vocês sobre o VIX. O VIX, então, não é o remédio. Quando você estava resfriado, tem nada a ver. O VIX, para os traders, é o índice do medo. Ele mede o preço, por assim dizer, do seguro nos mercados. Então, o VIX está elevado. Quanto mais arriscado, mais alto o VIX. Quanto mais baixo o VIX, menos arriscado parece o mercado. Isso não quer dizer que não seja volátil, mas que, pelo menos, parece pouco arriscado. E ontem o VIX caiu para 17,65, uma queda de mais de 4% na sessão. Em outras palavras, a calma voltou. Porém, moço, eles podem lançar mísseis uns nos outros de vez em quando. Não faz diferença. Então, cuidado, isso é uma calma que eu diria que é quase boa demais para ser verdade. Quinta-feira ainda temos aquele famoso relatório de emprego que pode ser explosivo, inflacionário ou não inflacionário. Vamos descobrir. E ainda por cima, temos uma semana curta. Lembro vocês que na sexta-feira não operamos. Então, o sindicato dos traders, obviamente, entrou com uma reclamação para pedir que possamos operar na sexta-feira. É o único sindicato, o sindicato dos traders, que faz esse pedido. Uma extensão do domínio da luta. Proibição. Lembro da plataforma, proibição de feriados em Wall Street, abertura do mercado aos sábados. Respeitamos o descanso dominical e nossa vida de duas famílias. E agora conseguimos isso, exceto, claro, para o CAC 40. Cotação 7 dias, 6 dias por semana e 24 horas por dia. Pronto, você pode se filiar ao Sindicato dos Traders, por favor, entre em contato comigo. Lembro que é 10% dos seus rendimentos, capitão, e $1 milhão para entrar no sindicato. O assunto do dia. Bem, eu queria dizer que é o primeiro semestre de 2026 e sabemos que é hora de fazer um balanço nesses casos. Então, a cada 6 meses fazemos um pequeno balanço. Tivemos 6 meses de recordes. Apesar das tempestades, e não de pequenas aposentadorias e nem de pequenas tempestades, tivemos o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos da América bombardeando o Irã por várias semanas. O barril de petróleo disparou e nunca teve tão baixo. Voltou para $70. Então, em 6 meses, vivemos muitas coisas importantes que vão ficar registradas nos livros de história. Pensou especialmente na depressão do cachorro da Sharon Stone, que foi realmente um acontecimento.
particularmente notável, já que foi o que mais bombou nas redes sociais. Então, viu? Se eu resumir tudo, é subir na inteligência graças à inteligência artificial. O CNP 500 ganhou quase 8%. Desde janeiro, metade dos valores do CNP 500 estão mais ou menos ligados à IA em junho. Isso fez os mercados tremerem. Nós estivemos no meio disso. Lembro vocês que tivemos, por exemplo, a Coreia, que perdeu mais de 10% em um dia. Eles até suspenderam as cotações. Isso é algo que acontece uma vez a cada 10 anos. Nós vivenciamos isso. Pode ter consequências, pode ser significativo. Houve pânico generalizado. Só a Ásia que entrou um pouco em pânico. Durante 24 horas. E a consequência europeia e americana depois disso? Sem pânico? Absolutamente nada. E no dia seguinte, os asiáticos perceberam que tinham cometido um erro e recuperaram 10% novamente. Isso mostra que tivemos um mercado extremamente nervoso. E a questão sobre o repique que tivemos ontem? Será que foi um falso repique? O repique falso? Será que é realmente um piso? Ou seja, será que realmente nos apoiamos nele e vamos retomar com tudo? Ou é uma armadilha e vamos tomar outra pancada? Uma grande onda de queda. E agora, eles estão liquidando um monte, mas um monte de gente. Então, sobre isso, fui ver o que os analistas estavam pensando. Assim, tá bom. Os analistas não operam, mas muitas vezes influenciam o mercado. JP Morgan está muito positivo. Então, eles estão realmente, claramente otimistas. Eles devem ter comprado de tudo em IA. Para o banco, a IA está impulsionando o mercado. A corrida com a China impede qualquer desaceleração. Está todo mundo competindo. Então tá indo com tudo. Então, é isso. Se você está do lado do Jota, continue comprando. As árvores crescem até o céu. Por que não aproveitar o que a gente não sabe? Qual é a altura do céu? Então isso pode continuar subindo. E, ao contrário, temos. Analistas de centros de pesquisa, como a Ned Davis Research, por exemplo, estão pedindo mais cautela. Eles insistem no fato de que os índices estão se aproximando um pouco da bolha do ano 2000. Há uma certa forma de exuberância irracional na alta. É uma pequena referência ao nosso amigo Alan Greenspan, que nos deixou há mais de 100 anos há 48 horas. Mas eu acho que sim, de fato. Estamos em uma exuberância irracional, mas também é legal estar na exuberância. São grandes momentos. Subindo. Ontem eu comprei e fiz 4 operações. Ganhei muito mais do que o salário de um professor em 20 minutos. Bom, isso é normal? Sim, para um trader sim. Por que não? Não existe normalidade. Lembro vocês que a normalidade é a ditadura da maioria. E se você quer ter uma vida legal, é preciso sair do padrão da maioria. Caso contrário, o seu debate vai ser se precisa ou não de um ar-condicionado. Coisa para te aborrecer. Saia da norma, senão você vai ter uma vida padronizada. Eu não desejo isso para você. Dito isso, vou fazer rapidinho uma análise técnica para vocês. O CAC 40 reagiu na sua resistência mensal. Ainda bem que ela está lá, não tem inveja de nada. Pronto, esse é o marido de Madame Bovary. O CAC 40, o DAX, bom, tá bem, melhor. Um pouquinho melhor. Então esse é o amante de Madame Bovary, droga. Vocês não sabiam disso? Vão ler os seus clássicos. O Dow Jones acima dos 52 mil. Aqui, mantém. Ele está muito feliz de estar ali. Ele realmente está muito feliz. E principalmente é que essa é a sua resistência mensal. Aqui vemos que isso serviu de suporte o dia todo, a noite toda de ontem. Serviu de suporte e ele ficou acima dos 52.200. Vamos dizer 52, já que fomos buscar os 52 mil exatamente às 14 horas. Então, foi a estatística e começamos imediatamente a reagir. Então, 52 mil. Enquanto tivermos acima disso, é bastante positivo. Enquanto tivermos acima da resistência mensal, é extremamente positivo. Obrigado ao Alphabet no Dow Jones.
Mas para que ele permaneça acima dos 52.000, não foi só a entrada da Alphabet, que subiu 5%, que permitiu impulsionar o Dow Jones acima dos 52.000. E para se manter lá, é porque todos os ativos se comportaram muito, muito bem. Parece até que, mesmo em 52.000, estamos praticamente em recordes históricos de todos os tempos. Atualmente, o Dow Jones parece um pouco menos arriscado do que investir no Nasdaq, que está muito mais volátil, com bolha, sem bolha, etc, etc. Olha, vamos manter nossa pequena bolha. Bem, vejam, tá indo bem para a bolha, passamos dos 30.000. Temos nosso ponto pivô mensal que foi completamente rompido. Então sim, é isso ali. É a linha de tendência de baixa que eu tinha desenhado para vocês ontem, dizendo: atenção, quando chegarmos acima dela, pode cair. Assim que tocamos a linha de tendência de baixa, os pulmões levam um pequeno tombo. Depois nos estabilizamos sobre ela, retomamos, usamos como apoio e aceleramos. Então, é para isso que servem as linhas de tendência de baixa. Quando passamos por cima e usamos como suporte, há grandes chances de que o movimento volte com força. E aí esses repiques, perdão, o movimento voltou extremamente forte, pois subimos 2%, cerca de 500 a 600 pontos, aproveitando justamente esse apoio na linha de tendência de baixa, que agora posso apagar porque já cumpriu seu papel, não precisamos mais dela. Pronto, obrigado, linha de tendência de baixa no CNP 500. Agora está subindo tranquilamente, tranquilamente. Não é a exuberância altista do Nasdaq, está subindo com cautela. Vou dizer isso porque, se você olhar nos últimos 2 meses, temos uma grande linha de tendência de baixa. Seria preciso que ele fosse buscar seu ponto. E vó mensal que volta para a faixa dos 7.000, 7.000, 5.750. Não estamos longe, falta 0,5%, mas seria muito mais tranquilizador se ele se estabilizasse por lá. Agora, nos 7.500, como vocês podem ver, nos últimos 2 meses é exatamente ali. Estamos praticamente em contato, mais ou menos. Estou traçando a linha do meio no improviso. Estamos justamente perto do topo da linha de tendência de baixa. Então, aqui está indo, está um pouco hesitante. Então, mesma coisa que para o Nasdaq. Mesmo que seja muito menos impressionante do que o Nasdaq, é muito menos intenso. Mas é importante ficar de olho nessa região, pelo menos um pouco mais de atenção no Nasdaq. Por causa disso, então, ouviu-se. O Home continua tentando se manter acima dos 4.000 dólares. Ele não consegue, continua caindo. O que está caindo, como de costume, abaixo de 60.000, é o Beacon. Então li algumas mega análises de super analistas que tem. E aí que tem 6 meses de experiência, ou até mesmo 6 anos de experiência na bolsa. Isso é ridículo. É como se você fosse um aprendiz. Você não sabe nada, nem sequer viveu um crash. Você não viveu nada com 6 anos de experiência na bolsa, que nos explica que tudo está caindo e que é normal o Bitcoin cair. Bem, não, nem tudo está caindo, meus amigos. Aldo Jones está em recordes históricos de todos os tempos no Nasdaq. Ele subiu 2% ontem. Está arrebentando tudo. Temos a Tesla, que subiu 8,5%. A Alphabet, que subiu 5%. Não, nem tudo está caindo. O que está caindo? Na verdade, há 3 coisas que estão caindo. Vocês têm as matérias-primas. Pronto. Porque não estamos longe da paz, né? Parece um pouco uma paz armada, onde ninguém tem medo. Primeiro ponto. Segundo ponto, vocês têm o ouro que está caindo e o barril de petróleo, as matérias-primas que estão caindo, os bitcoins. Mas é isso, não é tudo. Isso não representa muita coisa. Todos os índices mundiais estão subindo. Pronto, obrigado. Até logo sobre o petróleo, contato com os 70.000, suporte mensal, vai lá. O único risco, porque é realmente um risco, é que a gente comece a lateralizar. Então, a longo prazo, me pediram, eu fiz análises prós, alunos da minha escola, porque o petróleo foi a minha especialidade na universidade, o que inclusive me permitiu ser historiador empresarial para o Grupo Elf, que foi um período bastante divertido até. No momento em que Eva Jolie veio fazer uma busca na sede da Elf, que tem... Isso foi bem menos divertido. E um abraço para o Loic. A agenda do dia hoje, o que temos?
Bem, temos o Fórum dos Banqueiros Centrais, em Sintra. Então, o que é isso? Eles se reúnem, conversam, fazem pequenos discursos. Tem o discurso do Kevin Roche, que vai ser aguardado, observado e totalmente não aguardado. O da Christine Lagarde. A gente não liga nem um pouco. Obrigado, Christine. Desculpa também, mas, bom, é a verdade. Veja que um CAC, um DAX e um Eurostock 50 não se espera que a Europa possa fazer mais ou menos o que quiser. Isso não tem absolutamente nenhuma consequência em escala mundial no momento. Hoje vamos ter os primeiros números que saem sobre a inflação na Europa. A gente também não liga como trader. Isso não vai ter nenhum impacto. Sobre os mercados mundiais, às vezes nem chega a ter impacto nos índices europeus. Para você, vereador, então em torno de 3% é o que se espera. As verdadeiras estatísticas, as coisas importantes, sempre acontecem nos Estados Unidos. Às 15h45 de segunda-feira, esse PMI de Chicago mede a atividade das empresas. E por que isso é interessante? Porque a região de Chicago é meio que o barômetro do pulso econômico das empresas, especialmente das industriais, principalmente americanas. Às 16 horas, confiança dos consumidores americanos. Bom, é isso aí. Muito importante. Se a Barbie e o Ken estão de bom humor, eles se endividam. Não, eles pegam o cartão, Visa, pagam as férias no crédito, pagam tudo no crédito. E eu lembro vocês que os Estados Unidos da América representam 20% do consumo mundial do crescimento global. Então, quando os americanos se endividam, a gente enriquece, o mundo inteiro enriquece. Isso faz as empresas francesas girarem, nem preciso falar das empresas chinesas. Aí começa a produzir sem parar, e eles começam a gritar de alegria. E se os consumidores americanos levarem um baque? Isso gera desemprego na Europa e gera muito desemprego na Ásia. Então, é a confiança dos consumidores americanos, é um indicador mundial. Praticamente define a dinâmica econômica global. E também lembro vocês que hoje é o último dia do trimestre. Então fiquem atentos porque vão ver gestores limpando suas carteiras. E isso sempre traz um pouco de volatilidade, às vezes estranha. Um abraço para vocês. Acho que já falei quase tudo o que queria, mas tenho tanta coisa para dizer. Não contei a anedota. Vamos lá. Qual era a anedota mesmo? Eu tinha decidido 3 segundos atrás? Preciso lembrar que na minha cabeça tá uma bagunça, não tá nada organizado. Pera, não, isso é a lista de compras. Não, isso é uma coisa que eu não poderia fazer. Ah, pronto, achei a anedota. Tava logo abaixo da lista de compras uma história de volta aos anos 20, em Wall Street. Vocês sabem, era aquela época em que os homens se vestiam bem, usavam chapéus e tudo mais. Era o máximo. E não era um chapéu de cowboy, era só olhar o visual dos anos 20. Mulheres lindas, homens lindos. E agora, puf, tamo todo de moletão, né? Bom, não tem mais classe, não tem mais classe. Então tamo nos anos 20. Wall Street. E qual é a grande revolução do momento? Nos anos 20 é o rádio, isso mesmo. E havia uma empresa naquela época que representava perfeitamente esse futuro. É a RCA. Sua ação dispara, impulsionada por todas as esperanças. É a inveja da época, a RCA. Todo mundo quer comprar a qualquer preço. As pessoas fazem empréstimos para comprar ações da RCA. Nunca haverá nada melhor que a RC. É o ativo principal da época. E então vem a crise de 1929. Não vou querer isso. Não quero resumir em 1 minuto algo que levou absolutamente tudo. As empresas ruins e as boas. E a ação despencou quase 98%. Eu vivi isso. Vivi a bolha do ano 2000. Agora, 1929 eu não vivi não. Ainda era um pouco jovem. Mas a bolha do ano 2000 eu conheci. Eu conheci a Alcatel, que era o orgulho tecnológico, francês e europeu. Eram eles que instalavam fibra ótica em todo lugar. Alcatel a 100 euros. Todos os analistas viam a Alcatel a 200 euros, 250, até 300 euros. 3 meses depois, a bolha da internet, pum, explode. E a ação da Alcatel, que era tão promissora, realmente era a Nvidia da época, caiu para menos de 2 euros.
Então, a gente até brincava, dizer que com uma ação da Alcatel você nem conseguia comprar um Big Mac. O que, aliás, me faz lembrar que o Big Mac custava 2 euros naquela época. Acho que agora está entre 7 e 8 euros. Então é isso. Não houve muita inflação nesses últimos 25 anos, mas o Big Mac foi multiplicado por 4. Vemos sim. Seu salário foi multiplicado por 4? Bem, veja, você pode se surpreender. Você pode se surpreender, porque olha para isso. Agora, claro, se você sempre esteve desempregado, vai ver que isso não mudou muito. Um salário multiplicado por 4 em relação a 25 anos atrás? Sim, 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 é totalmente possível. É isso. Bom, então escute o que você quer. O que eu posso dizer? Vamos encerrar. Um grande beijo. Gosto muito de vocês. Desejo muitas coisas boas para vocês. A gente se vê amanhã com uma câmera que provavelmente não vai esquentar. Então não sei se isso é melhor. Mas vocês vão ver meu rostinho. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau. Tchau.